Capítulo 2. Do apostolado ao casamento. Scott. No verão anterior à entrada na universidade, fiz uma viagem pelos Estados Unidos, Escócia, Inglaterra e Holanda, tocando guitarra num grupo musical cristão, The Continentals. Ao final, estava suficientemente saturado da guitarra e da música para querer me concentrar no estudo da escritura e da teologia na universidade. Os 4 anos no Grove City College passaram muito depressa. Licenciei-me em teologia, filosofia e economia, esta última para satisfazer o sentido prático do meu pai, que era quem pagava as mensalidades. Integrei-me, além disso, na seção local da Young Life. Queria retribuir a Deus o favor de se ter servido deste movimento para me aproximar do Evangelho. Trabalhei nessa organização durante os 4 anos do curso, evangelizando e formando na fé jovens colegiais, como tinham feito comigo. Gostaria de contar uma história que é um bom exemplo do zelo que me movia a partilhar o Evangelho com pessoas que não conheciam Cristo. Um conhecido falou-me do Dr. Francis Schaeffer, um grande catedrático cristão com quem havia estudado na Europa. O Dr. Schaeffer decidiu reservar um fim de semana para visitar Paris com 2 dos seus alunos. Uma noite, passeando pelas ruas de Paris, viram uma prostituta parada numa esquina. Para seu espanto, os alunos perceberam que o seu orientador se dirigia à mulher. "Quanto é?" perguntou-lhe. $50. O catedrático olhou-a de alto a baixo e disse: "Não pode ser. É muito pouco." "Ah, sim? Para os americanos são $150. Mas ele continuou a insistir: "Continua sendo muito pouco." Ela retrucou rapidamente: "Ah, é verdade, o preço de fim de semana para americanos são $500. Mesmo isso é baratíssimo." Nessa altura, a mulher já começava a ficar um pouco irritada. Disse: "Na sua opinião, quanto é que vale?" O Dr. Schaeffer respondeu: "Minha senhora, eu nunca poderia pagar o que a senhora vale, mas permita que lhe fale de alguém que já o fez." E os 2 alunos viram como o orientador, ali mesmo, se ajoelhou com ela no passeio e a guiou numa oração de oferecimento da sua vida a Cristo. Esse era o tipo de zelo em partilhar o Evangelho que sentíamos na Young Life, e eu não conseguia entender por qual razão havia tantas igrejas que nem sequer pareciam interessadas nisto. Visava especialmente os católicos, sem compaixão nem interesse pelos seus erros e superstições. Quando comecei a dirigir sessões de estudo sobre a Bíblia para colegiais, preparava estrategicamente a palestra de modo a chegar aos rapazes católicos, que me pareciam muito perdidos e confusos. O que mais me alarmava era a sua ignorância, não só da Bíblia mas também dos ensinamentos da sua própria igreja. Por alguma razão, não conheciam sequer os aspectos mais básicos do catecismo. Tinha a impressão de que os tratavam como cobaias nos seus próprios programas de catequese. Por isso, mostrar-lhes os erros da sua igreja era tão fácil como acertar em patos de plástico dentro de um barril. Na residência, alguns dos meus amigos começaram a falar em serem rebatizados. Todos crescíamos rapidamente na fé e assistíamos juntos a uma congregação local. O ministro, um orador fantástico, dedicou-se a ensinar que os que tínhamos sido batizados quando crianças nunca tínhamos sido verdadeiramente batizados. Os meus amigos estavam de acordo com tudo o que dizia. No dia seguinte reunimos-nos para acertar a data em que nos submergiríamos a sério. Expus a minha opinião. "Não acham que devíamos antes estudar a Bíblia nós mesmos para ter certeza de que ele tem razão?" Nem me ouviram. "Qual é o problema no que ele diz, Scott? Afinal de contas, você se lembra de ter sido batizado? Para que é que serve o batismo dos bebês, se eles ainda não podem crer?" Eu realmente não tinha certeza. Mas sabia que a resposta não era brincar de seguir o líder, e basear as minhas crenças exclusivamente nos sentimentos, como eles pareciam fazer. Por isso, disse-lhes: "Não sei o que vocês vão fazer, mas eu prefiro estudar a Bíblia um pouco mais, antes de ir correndo me batizar outra vez." Na semana seguinte, eles se rebatizaram. Eu, entretanto, fui visitar um dos meus professores de Bíblia e expliquei-lhe o que acontecia. Não quis me dar a sua opinião. Em contrapartida,
Animou-me a estudar o tema mais a fundo. Scott, por que você não trata do tema do batismo das crianças no seu trabalho de pesquisa para minha matéria? Vi-me em um aperto. Para ser honesto, não queria estudar o tema tão a fundo. Mas suponho que o senhor sabia que eu precisava de um pequeno empurrão suplementar. Assim, durante os meses seguintes, li tudo que veio parar às minhas mãos sobre este tema. Nessa fase da minha vida cristã, já tinha lido a Bíblia 3 ou 4 vezes. Dessas leituras tiraram o convencimento de que a chave para compreender a Bíblia era o conceito de aliança. Está em todas as páginas, e Deus estabelece uma em cada época. Ao estudar a aliança, uma coisa ficou clara. Durante 2000 anos, desde o tempo de Abraão até a vinda de Cristo, Deus mostrou ao seu povo que queria que as crianças estivessem em aliança com ele. O modo de estabelecê-la era simples, bastava dar-lhes o sinal da aliança. Evidentemente, recuando até o Antigo Testamento, o sinal da entrada na aliança com Deus era a circuncisão, ao passo que, no Novo Testamento, Cristo a substituiu pelo batismo. Mas não encontrei nenhuma passagem em que Cristo anunciasse que, a partir daquele momento, as crianças deviam ser excluídas da aliança. Encontrei uma que dizia precisamente o contrário: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Percebi também que os apóstolos o imitavam. Por exemplo, no dia de Pentecostes, quando Pedro acabou o seu primeiro sermão, convidou todos a aderirem a Cristo, entrando na nova aliança: arrependei-vos e batizai-vos em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque para vós é esta promessa e para os vossos filhos. Em outras palavras, Deus queria que as crianças estivessem em aliança com Ele. E uma vez que no Novo Testamento só aparece o batismo como sinal da entrada na nova aliança, por que não haviam de ser batizados os filhos dos crentes? Não era, pois, para admirar, como descobri no meu estudo, que a igreja praticasse o batismo das crianças desde o princípio. Mostrei aos meus amigos os resultados da minha pesquisa bíblica. Não quiseram ouvir, e menos ainda discutir o assunto. Percebi, na realidade, que o simples fato de ter estudado o tema os tinha deixado incomodados. Nesse dia descobri duas coisas. Aprendi, por um lado, que muitos dos chamados cristãos da Bíblia preferem basear as suas crenças em sentimentos, sem rezarem nem lerem atentamente a Escritura. Por outro lado, descobri que a aliança era realmente a chave para compreender toda a Bíblia. Decidi então, nesse meu ano de calouro, que a aliança seria o centro do meu estudo em todos os trabalhos futuros para as diversas matérias e projetos. E assim fiz. De fato, após 4 anos estudando a aliança, convenci-me de que era verdadeiramente o tema central de toda a Bíblia. A Escritura fazia cada vez mais sentido. No último ano de universidade, eu tinha ainda outra meta, além da de ir para o seminário e frequentar estudos superiores de Escritura e Teologia: casar-me com a mulher mais bela e espiritual de toda a universidade, Kimberly Kirk. Eu a tinha recrutado há algum tempo como responsável da Young Life, e durante 2 anos exercemos o nosso apostolado lado a lado. Propus-lhe então casamento. Para minha grande felicidade, ela aceitou. Depois de me licenciar com as mais elevadas classificações em filosofia e teologia, mudei-me para Cincinnati, e assim aproveitar o verão para preparar o casamento. Com Kimberly Han ao meu lado, sentia-me preparado para encarar o futuro a todo vapor. Kimberly. Em 1975 matriculei-me no Grove City College para começar o curso de Artes da Comunicação. Escolhi uma universidade cristã, não por andar à procura de uma trégua nas lutas que tanto tinham fortalecido a minha caminhada com o Senhor na escola pública e secularizada, mas para crescer de uma forma mais profunda e desafiadora, para ser ferro que lima ferro, com outros cristãos. Contudo, uma vez na universidade, o dilema com que me debatia era a facilidade com que podia deixar de crescer de forma dinâmica, precisamente pelo fato de a maioria das pessoas ser cristão ou agir como tal. Se não avançava na minha relação com Cristo, isso significava que retrocedia, pois não é possível deter-se. No verão entre o 2º e o 3º ano, sentia-me culpada pelo meu decaimento espiritual na universidade. Desfrutava imensamente participando das obras de teatro, de uma irmandade e de diversas associações, mas na realidade não tinha crescido espiritualmente.
Jesus já não me pedia para ser o centro da minha vida, agora o exigia. Eu sabia disso, mas me comportava como se tivesse sido eu quem o convidava a entrar, pondo as minhas condições, e quando a mim me interessasse. Contudo, era ele que me convidava a entrar na sua vida. Tinha que encontrar um modo de servi-lo que verdadeiramente me fizesse ficar de joelhos e reconhecê-lo como Senhor, algo que fosse simplesmente grande demais para eu conseguir sozinha. Encontrava-me neste estado de submissão recente ao Senhor quando voltei ao Grove City College, para o 3º ano. Quando voltei no outono, fazia parte do conselho de orientação, e Scott era assistente de uma residência universitária. Por esse motivo ambos estávamos envolvidos na organização do baile dos calouros. Reparei nele no baile, mas pensei, é cedo demais para eu me aproximar e começar a falar com ele. Depois pensei, não é. Vou me aproximar e falar com ele. Foi assim que me aproximei e começamos a conversar. Quase imediatamente perguntou-me: "Você acredita que Deus existe?" Pensei, Senhor, este rapaz deve ter perdido a fé no verão. Inspira-me palavras que o possam ajudar. Durante uns 10 minutos e de maneira um pouco torpe e confusa, esforcei-me por demonstrar que de fato Deus existe. Por fim disse-lhe: "E você, acredita em Deus?" "Claro", respondeu. Surpreendida, perguntei-lhe: "Então por que é que você ficou 10 minutos me fazendo de boba?" "Para ver de que material você estava feita", foi a resposta dele. "Quer dar uma volta?" E lá fomos nós dar um passeio. Comentei-lhe a minha resolução do verão, de que os 2 últimos anos do curso fossem diferentes dos 2 primeiros, empenhando-me em algum tipo de apostolado que me desafiasse a crescer espiritualmente. "Eu tenho o apostolado ideal para você", anunciou Scott. "Já ouviu falar alguma vez da Young Life?" Tinha ouvido falar da Young Life porque o meu pai tinha chegado à fé em Cristo graças à Young Life no Colorado. Quando frequentou o seminário de Pittsburgh, ele próprio introduziu a Young Life na região. O que não sabia é que fora precisamente a seção da Young Life de Pittsburgh que tinha levado Scott a Cristo. Depois dessa experiência, ele havia chegado à universidade para se integrar no grupo local da Young Life para alunos do ensino médio, e estava realmente interessado em conseguir responsáveis de confiança para o ajudarem. Scott explicou-me o que faziam. Vamos aos colégios e circulamos por lá. Começamos a conhecer os rapazes. Participamos dos jogos deles e depois os acompanhamos a casa. Nós os queremos tal como eles são. Vamos ganhando direito a ser ouvidos, e no momento oportuno partilhamos com eles Cristo. Entre aqueles que se comprometem a segui-lo vão aparecendo novos discípulos. Ajudamo-los a compreender o que significa viver para Cristo. Preciso de responsáveis femininas. Você aceita? Percebi que era uma coisa que me exigiria realmente pôr-me de joelhos. Tive um medo tremendo. Mesmo assim disse: "Está bem. O que é que tenho que fazer?" Durante os 2 anos seguintes trabalhamos na Young Life lado a lado, juntamente com mais alguns colegas. De início custava-me ir aos colégios só para estar algum tempo por lá, mas queríamos tornar-nos amigos dos alunos, para partilhar com eles o Senhor. Deus estava realmente conosco, fortalecendo-nos, e o fruto era abundante. Scott ensinava aos responsáveis modos eficazes de comunicar o Evangelho e fazer proselitismo. Tocava guitarra e dava muitas das palestras nas nossas reuniões semanais. Dirigia também estudos sobre a Bíblia, e o fazia de um modo tão motivador para os rapazes que todos os responsáveis queriam assistir. Na prática tinha que convencer alguns a não irem, porque a sala ficava lotada de estudantes. Desde que Scott me convidou, passávamos bastante tempo juntos. Podíamos começar a conversar durante o almoço e terminar depois do jantar. Passadas umas 3 semanas, em que convivemos de uma maneira mais intensa, Scott me disse: "Kimberly, gosto muito do tempo em que passamos juntos. Mas se continuarmos assim, vou acabar me apaixonando por você. E este ano não tenho tempo para me apaixonar. Talvez no ano que vem. Acho que devemos deixar de sair juntos." Fiquei boquiaberta. Era indiscutivelmente uma forma muito criativa de interromper uma relação. Senti-me desiludida, obviamente. Mas,
Por outro lado, pensei que Scott era o homem mais religioso com que alguma vez tinha saído, e por isso acreditei quando me disse que não havia nenhuma razão oculta para acabar com tudo. Deixamos de sair juntos, mas continuamos a trabalhar juntos. A Young Life parecia encaixar muito bem nos meus planos de estudar para ser ministra, sonho que acalentava desde que estava no colégio. O meu pai me convencera, com o exemplo da sua vida, de que ser pastor era a tarefa mais apaixonante do mundo. Chegava em casa, dia após dia, emocionado por poder difundir o Evangelho e ajudar outras pessoas a chegarem à fé em Cristo, aconselhando casais com problemas conjugais e vendo como os seus casamentos se recuperavam, ensinando e pregando a palavra de Deus, levando consolo aos que se confrontavam com a doença ou a morte. Nada me parecia mais maravilhoso do que imitá-lo na vocação de pastor. Eu achava que possuía muitos dos seus dons e talentos, capacidades e trajetórias similares, e idêntico desejo de partilhar o Evangelho e de fazer mais discípulos de Cristo. Contudo, durante o terceiro ano, alguns bons amigos, incluindo Scott, começaram, com base na Escritura, a fazer-me sentir dúvidas sobre se Deus realmente me chamava para ser ministra. Concordei com eles em que se não encontrasse um fundamento bíblico para o sacerdócio feminino, era porque Deus tinha outro projeto de vida para mim. Foi difícil questionar aquilo que tinha sido meu sonho durante tanto tempo e alterá-lo. Mas foi o que tive de fazer quando me convenci de que a Escritura não apoiava a ordenação das mulheres como pastores. Quando percebi isso claramente, o desejo profundo de ser ordenada diminuiu, e decidi procurar outro caminho no qual o Senhor pudesse usar os meus talentos e o meu desejo de servi-lo. Além de trabalhar intensamente na Young Life, Scott e eu também gostávamos muito de debater temas teológicos, às vezes com intensas discussões. No Natal do terceiro ano, quando estava em casa falando de uma dessas conversas com a minha mãe, ela me disse: "Kimberly, será que você não vai se casar com esse rapaz?" "Aposto que sim." "Casar-me com ele? Se mal consigo manter uma conversa de teologia sem me sentir frustrada." "Está bem, mas acho que você vai acabar se casando com ele." Nunca dissera nada parecido acerca de nenhum outro rapaz com quem eu tivesse saído. Guardei aquelas palavras. Embora já não andássemos juntos, Scott e eu tínhamos estabelecido uma sólida base para um futuro noivado. Sem que eu o soubesse, ele já tinha dito a algumas pessoas, no verão anterior ao nosso último ano, que tinha decidido voltar à universidade para se comprometer e casar com Kimberly Kirk. Lá para finais do verão, eu também tinha um profundo pressentimento de que ele era a pessoa indicada para mim. No dia 30 de setembro, durante um fim de semana de formação para os responsáveis da Young Life, recomeçamos a sair juntos. Graças ao nosso apostolado comum na Young Life, vimos como a vida familiar podia prosperar se ambos os cônjuges partilhassem o mesmo empenho, se os dois arassem com uma única junta de bois. Eu apreciava muito a paixão de Scott pela verdade e o seu amor à palavra. Era um comunicador poderoso. Muitas vidas mudavam à medida que o Senhor atuava através dele. Scott também gostava muito de mim, e apreciava o modo como Deus se servia igualmente de mim. Voltamos a ter longas conversas sobre o que tínhamos estudado e pensado. Tínhamos sonhos que se complementavam muito. Scott aspirava a ser ministro e professor, eu queria ser esposa de um ministro. Ele queria ser escritor, eu gostava de escrever à máquina e de corrigir as provas da tipografia. Ambos gostávamos de conversar. Apesar de discutirmos apaixonadamente sobre teologia, tínhamos uma profunda unidade em matéria teológica, e isso fazia-nos compreender que juntos, tendo convicções tão semelhantes, poderíamos progredir mais lado a lado do que seguindo cada um o seu próprio caminho. No dia 23 de janeiro, nos comprometemos a casar no mês de agosto. Descobrimos recentemente que a data do nosso compromisso coincide com a festa dos esponsais de Maria e José, segundo os padres estigmatinos. Pouco antes da licenciatura, dei-me conta de que não sabia se Scott desejava ou não ter uma família numerosa. Eu sempre desejara ter pelo menos 4 ou 5 filhos. Por isso, como por acaso, puxei o tema. Você quer ter filhos, não quer? Bom, não filhos demais. Ah, não. Pensei eu, agora acontece que é um partidário do crescimento zero da população.
Procurando manter o tom indiferente, perguntei-lhe: quantos seriam demais? Não sei, disse ele, acho que nos devemos limitar a uns 5 ou 6. Mal podia acreditar no que ouvia. Pois é, temos que ser moderados, disse eu, com um sorriso. Era outra questão importante em que os nossos corações e as nossas mentes estavam unidos. Cada um estava deslumbrado com os dons que Deus tinha dado ao outro. E pensar que as diferenças teológicas entre nós estavam basicamente resolvidas. Tudo o que nos faltava era casarmos, irmos para o seminário e aprofundarmos na verdade que ali encontrássemos. Depois nos lançaríamos à conquista do mundo para Cristo. Pelo menos era isso que pensávamos nessa altura. No dia 18 de agosto de 1979, em Cincinnati, perante as nossas famílias e mais de 500 amigos, unimos-nos pelo casamento, dispostos a que Jesus fosse o centro da nossa vida em comum. Tínhamos sonhos que davam para toda uma vida.